Interessante que Jesus, quando entra no coração da pessoa, ele dá um novo coração, mas ele também dá novas perspectivas. Me lembro que nós estávamos viajando há uns 20 dias atrás e a Nazaré falava exatamente sobre isso. Por que as pessoas não entregam logo suas vidas a Jesus? É tão bom, muita coisa muda, Jesus muda a nossa realidade, muda a nossa perspectiva, muda inclusive a nossa condição social. Jesus muda inclusive a nossa personalidade, nosso temperamento, porque nós recebemos não só um coração novo do Pai, mas nós recebemos a presença poderosa do Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo em nós, ele produz algumas coisas que a gente tem deficiência, tem necessidade, tem carência. Eu fui convidado para falar aos equipantes do Palavra da Vida na segunda-feira, um grupo grande, lindo. Eles estão preparados para receber ali os acampantes. E o tema que me deram para falar naquela ocasião foi Gálatas 5:22, que fala sobre o fruto do Espírito. Mas eles destacaram dois aspectos do fruto do Espírito e queriam que eu falasse sobre esses dois aspectos. E eu confesso que eu fiquei tão empolgado que resolvi compartilhar com vocês também aquele conteúdo, porque foi algo tão abençoador para os equipantes ali. E o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23, diz: mas o Espírito de Deus produz. O Espírito de Deus produz amor, alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. E o pastor Tiago Vesselino queria que eu falasse exatamente sobre paz e paciência, porque ele tinha falado na noite anterior sobre alegria e amor. E eu então fiquei pensando que explorar esses dois aspectos do fruto do Espírito, em uma outra versão, a Bíblia diz assim, mas o fruto, no singular, mas o fruto do Espírito é. Aí lista essas 7 ou essas 8 qualidades, 8 aspectos. E alguém disse que o fruto do Espírito é uma coisa só, dividido em 4, ou em 7, em 8 gomos. Mas ele queria que nós falássemos apenas sobre paz e paciência. Nós começamos a pensar, então, em um ciclo onde nós temos um elo entre paz e paciência. A paz produz paciência. A paciência produz paz. E assim nós temos um elo que nos leva, uma coisa leva a outra. Mas em alguns momentos da vida de algumas pessoas, se perde um elo. E o elo perdido pode levar pessoas a uma experiência não muito boa, como o próprio Marcão compartilhou, que um elo perdido em uma noite fez com que ele fosse encontrado por pessoas que eram instrumentos de Deus para salvar a sua vida. E eu disse para aqueles jovens naquele acampamento que eu não gosto muito de pregar sermão temático. Sermão temático, o Jonas, é aquele que tem o tema e a gente vai discorrendo sobre o tema, trazendo textos bíblicos para fortalecer o tema.
Eu gosto muito de usar sermão textual. É o que eu mais gosto, é sermão textual. Onde eu pego um texto e exploro aquele texto. Uma outra coisa que eu gosto muito é pregar sermão personificados, onde a gente pega um personagem bíblico e a gente tenta explorar do relato bíblico daquele personagem aspectos que vão enriquecer o tema que nos foi dado. Então, a mim me foi dado o tema paz e paciência. E eu fiquei pensando quem é o personagem bíblico que é identificado como um exemplo de paciência. Moisés para o Júnior. Quem? Jó para você, Jó para você. Alguém tem outro personagem que personifica a paciência? Para mim, o exemplo de paciência é Jó. Moisés, muita pouca paciência. Nós temos em Moisés pelo menos 3 aspectos de falta de paciência. Primeiro, quando ele resolve interferir na briga entre o egípcio e o judeu. Ele não teve paciência. Levou uma chapuletada de Deus, passou 40 anos nas terras de Midian e ficou lá. Depois, falta de paciência nele, quando Deus mandou ele falar a rocha, ele vem e bate a rocha. Tem mais um aspecto, pelo menos, que eu me lembro aqui, de falta de paciência em Moisés. Como? Quebrou as tábuas da lei. Ele desce dali com as tábuas. Quando ele vê a idolatria do povo, ele quebra as tábuas da lei. Agora, a Bíblia cita que ele é um dos homens mais manso. Que mansidão é essa que só aqui, sem estudar o texto, a gente já encontrou pelo menos 3 momentos. Onde está a mansidão de Moisés? Mas o tema aqui não é mansidão, né? É paciência e paz. E, de fato, o exemplo, o personagem que, ao meu ver, personifica a paciência é exatamente Jó. Por isso eu queria ler com vocês Jó, capítulo 1, versículos 20 e 21, que diz assim: Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza... Interessante que tristeza é um sentimento. Todos nós temos alegrias, todos nós temos tristezas. Não tem nenhum problema acontecer uma coisa com você e gerou no seu coração tristeza. Você perdeu o emprego, bate uma tristeza. Você bateu um carro, entristece. Você queria muito dormir na casa de um amigo, de um colega, mamãe não deixou, você fica triste. Você sofreu uma perda, como Jó sofreu inúmeras perdas. Ele, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas, rapou a cabeça, depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Essa é uma outra verdade. Se sentimento de tristeza faz parte da vida humana, a adoração faz parte da vida cristã. Não tem como você viver uma circunstância tão difícil que você não consiga adorar. Estou passando por dificuldades, ainda assim eu adoro ao Senhor. E adoração, vocês sabem disso melhor do que eu, é mais do que um momento de cânticos no culto. Tem gente que canta no culto e não adora a Deus. Tem gente que não sabe nem cantar, não consegue nem cantar e adora a Deus, porque a adoração é um estilo de vida, é uma disposição do coração. Quando o Marcão disse, 28 anos atrás, eu cantava na noite.
cantava na noite. Ele era uma estrela. As pessoas estavam ali nos bares, nas boates, amargurando suas tristezas. E tinha lá um moreno bonito, cabelo de Elvis Presley. Você cantava Elvis Presley? Não. Cantava também? Você tocava e cantava? Olha aí. Música popular brasileira, violão e voz, rock. Agora, tudo isso perdeu o sentido porque ele nasceu de novo, é uma nova criatura em Cristo Jesus, e a disposição dele é de adorar a Deus. Aí não combina. Não combina, não casa. Os amigos poderiam até ter chamado, Marcão, vamos lá. Disse, não dá, cara, isso aqui para mim perdeu o sentido. Porque a adoração não tem necessariamente nada a ver com música. A adoração tem tudo a ver com a disposição do coração. Tem gente que fala adorando a Deus, tem gente que não fala nada adorando a Deus. Mas Jó, em meio a essa angústia, a essa tristeza, a essa decepção, a esse sentimento ruim, ele rapa a sua cabeça, se ajoelha, põe a sua frente no chão, põe o seu rosto no chão e adora a Deus, e ele adora a Deus expressando uma das maiores orações que a gente já ouviu falar, e uma das mais difíceis de serem feitas. Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Eu confesso que é bonito ler isso, mas eu acho muito difícil viver isso. E vocês que me conhecem há mais tempo sabem que eu já assisti uma cena assim, de uma mãe ajoelhada sobre o corpo do seu filhinho, depois de uma semana de ver o seu filho, porque estava em viagem, levantou o lençol sobre o rosto do seu filhinho, que estava amassado por pneus de ônibus, e ela disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Não tem adoração maior do que essa disposição de reconhecer a origem, o poder, a soberania de Deus, a origem das bênçãos. O Senhor é Senhor sobre todas as coisas. E alguns teólogos começam a questionar a existência de Jó. Tem uma corrente teológica que diz que Jó pode não ter existido. Na verdade, tem teólogos que afirmam que Jó não existiu. E eles têm os fundamentos deles. Aonde estão? Primeiro, o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. Jó foi escrito antes dos livros escritos por Moisés. E aí eles começam a dizer que Jó é uma poesia, que Jó é um romance. Assim como alguns também acreditam que Jonas é um romance. Mas pregando sobre Jonas, eu disse que se fosse um romance, Deus, na pessoa de Jesus, o Filho, não diria: nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Jesus autenticou a história de Jonas quando menciona Jonas. O apóstolo Tiago autentica a história de Jó quando menciona em Tiago 5, versículo 11. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Mas vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou.
Porque o Senhor é cheio de bondade, é cheio de misericórdia. Então, com base na fé do Deus do impossível, com base na fé do Deus que sustenta em qualquer circunstância e em qualquer situação. Eu coloquei o vídeo da Maria no grupo das mulheres, o pessoal ficou maravilhado. A melhora tão rápida que a Maria está tendo. Está falando, está conversando, está comendo. E a gente sabe que isso aí só é possível pela graça de Deus na vida da Maria e na vida de tantos outros quantos Deus, o Senhor, quiser abençoar. Deus abençoa, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma situações. E Deus, então, quer nos ensinar com a vida de Jó, que pelo menos esses dois aspectos do fruto do Espírito, paz e mansidão, é possível ocupar a mente, o coração de uma pessoa, mesmo vivendo inúmeras perdas e perdas significativas. Eu tinha um colega pastor que tinha 3 filhos. Ele enterrou os 3 filhos. E eu fui em 2 enterros desse pastor. Eu me coloquei no lugar dele, eu só tenho um filho. Eu fiquei imaginando, se eu perdesse o meu filho, que dor seria. Eu perdi tudo o que Deus me deu. Perdi todos os meus filhos, perdendo um. Perder 2 filhos dói demais. Eu tenho um colega pastor no Rio de Janeiro que perdeu 2 filhos. Imagina o quanto esse homem e essa mulher não sofrem. Mas esse colega pastor perdeu 3 filhos homens, perdeu os 3. E aí, recentemente, ele morreu, a esposa ficou sozinha, perdeu os 3 filhos e perdeu o marido. E Jó perdeu o quê? Perdeu tudo, perdeu 7 filhos, perdeu 3 filhas, perdeu 7 noras, ou até mais, perdeu 3 genros e perdeu todos os netos. A Bíblia relata que estava havendo uma festa e ele perdeu todos os filhos. Já tinha perdido a sua criação, o seu gado, já tinha perdido a sua safra. Depois vem e perde agora toda a sua família. Fica apenas Jó e a esposa. Mas ainda bem que Jó tinha uma esposa. Hein, Marcão? Tem uma esposa? É bênção. Hein, Jonas? Ficou só a mulher para atanasar o juízo dele, está dizendo aqui o Jonas. Mas, Jonas, eu queria que a sua mulher fosse igual a mulher de Jó, Jonas. Ô Senhor, não permita não. Ele também ficou com 4 amigos ou 3 amigos, não me lembro. 3 amigos. Então, Jó ainda tinha uma esposa maravilhosa e ainda tinha 3 amigos. O que é que vocês me dizem, então, dos amigos de Jó? Qual a reação emocional que você tem quando vocês pensam no amigo de Jó? Me ajuda aí. Olha, a irmã está dizendo, amigo desses não precisa de inimigo. Porque os amigos de Jó, igual a sua esposa, falaram alguma coisa que está registrado na Bíblia que é negativo. A mulher de Jó disse assim, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Os amigos de Jó começaram a acusá-lo de ter cometido pecado. Você está sofrendo, Jó, porque você deve ter cometido algum pecado, você não se lembra.
Mas olhando profundamente para a história de Jó, eu vou descobrir que a mulher de Jó era uma santa mulher. Queria eu que todas as mulheres da Lindóia fossem iguais à mulher de Jó. Porque a gente dá atenção para a fala dela e a gente ignora o que é uma mulher perder tudo. O que é uma mulher perder todas as propriedades, toda a criadagem, todo o suprimento. Da mesma forma que Jó perdeu os filhos, ela perdeu os filhos. Ela perdeu os netos. E essa mulher ficou do lado dele. Mas ainda assim, Jó perdeu a saúde. E ainda assim, essa mulher ficou do lado dele. Eu trabalho com casais. Quando um casal entra em crise financeira, começa a falar em separação. Aqui na Lindóia, viu? Mais de 10 casos. O cara perdeu o emprego, a mulher pensa em separação. A mulher perdeu o emprego, entra em depressão, começa a não responder e o cara começa a pensar em separação. Essa mulher perdeu tudo como Jó perdeu. Essa mulher perdeu, inclusive, a saúde do marido. Essa mulher perdeu o companheirismo do marido, porque o marido ficou sentado nas cinzas. Deprimido, depressivo. Aí eu olho para uma mulher dessa, Deus, me deu uma mulher igual a uma mulher de Jó, que fique comigo em todas as circunstâncias. Só que todo mundo tem limite. A gente apenas joga o foco negativo nessa mulher, eu acho. Hein? Que essa mulher é uma mulher interessante, que Deus não deixou Jó se livrar dela, mesmo depois de falar o que falou. E de ouvir o que ouviu. Tem mulher que não ouve um terço. Imagine se Jonas chega para Dário assim, mulher, falas feito louca. Oxi. Na hora. Ei. Aí dormir no sofá, apanha para dormir no sofá, depois apanha para voltar para a cama. Ei, mulher, falas feito louca. Temos recebido o bem de Deus, não podemos receber o mal. Por isso que eu digo que é bom olhar com uma outra perspectiva para a vida dessa mulher. Da mesma forma, para a vida dos amigos de Jó. Eles vieram de longe. Uns nomes esquisitos, Bildade, não sei o quê, que veio lá não sei de onde. Os caras chegaram, os caras souberam da perda do seu amigo. Meu amigo perdeu tudo. Vamos lá ser empáticos. Vamos lá estar junto com ele nesse momento de sofrimento. E eles chegam aonde Jó está. E diz a Bíblia que eles se sentam ao lado de Jó. Gente, a Bíblia diz que eles passaram 7 dias calados, sem abrir a boca. A gente já chega falando besteira às vezes. Isso acontece com todo mundo. Com todo mundo o quê? Amigos verdadeiros que sentam do meu lado, choram comigo, assumem a minha dor, sofrem o meu luto, 7 dias do meu lado. Amigos maravilhosos. Eu nunca vi uma amizade dessa. Eu nunca vi uma amizade dessa de alguém que viaja para dar socorro emocional a um amigo e ali ele fica em silêncio, em respeito. Quando alguém perde alguém, a gente já chega querendo consolar. Deus sabe todas as coisas, a dor está tão grande que ninguém quer ouvir nada. Por isso eu diria que os amigos de Jó também, se nós olharmos com uma outra perspectiva, os amigos de Jó eram maravilhosos. Na tentativa de consolar, o que a gente costuma dizer nos primeiros minutos, quando vê alguém enlutado, eles começaram a fazer 7 dias depois. Aí começaram a tentar achar uma razão, e a teologia da época estava sendo vivida.
A pregação da época estava sendo aplicada. Era a teologia daquele contexto, que se uma desgraça grande acontecesse com alguém, era fruto de pecado. Eles não estavam falando nenhuma besteira do ponto de vista da teologia da época. Mas eles estavam falando do Deus de Jó. E se você vai no capítulo 40, você vai ver que Deus cobra isso deles. Vocês falaram contra mim quando criticaram e falaram de Jó o que não deveriam falar. Deus abençoou Jó e aquela mulher maravilhosa. A Bíblia diz que ele teve de novo 7 filhos homens e 3 filhas mulher, com a mesma mulher. E no final, Deus pede aos amigos de Jó que ofereçam um sacrifício, que ofereçam um culto a Deus, mas que quem ore seja Jó, que vocês acusaram e me acusaram junto. Eu vou destruir vocês 3. Mas façam um sacrifício e peçam para Jó orar por mim, ou a mim. E eles vão lá e fazem o sacrifício. Jó, ora, pede a Deus por nós para que nós não morramos. E a Bíblia diz que Deus mudou a realidade de Jó, enquanto este Jó orava pelos seus amigos. Então eu acabei contando a história toda de Jó, não era esse o objetivo. Mas há entre os frutos do Espírito a paz e a paciência, e eu penso que Jó é uma pessoa que personifica a paciência depois de tantas situações. Quando a gente vai ler o livro de Jó, a gente se cansa de ler as acusações dos seus amigos. Quantas vezes eu já li a Bíblia toda de capa a capa? Eu já devo ter lido umas 15, 20 vezes, 22 vezes. Toda vez que eu começo a ler o livro de Jó é empolgante, o primeiro capítulo, o segundo capítulo. O terceiro capítulo, depois vai ficando cansativo. Dá vontade de ir logo para o capítulo 39, 40. Porque é difícil de ver, dá uma animadinha na hora que Jó recebe um puxão de orelha da parte de Deus. Dá uma mudança de perspectiva quando Jó diz assim, olha, eu me amaldiçoo o dia que eu nasci. E ele pede para si a morte. E depois começa a fazer algumas ilações contra Deus. E Deus então diz, Jó, onde é que você estava quando eu fundei os fundamentos do universo? Deus então vem ao encontro de Jó e debate com Jó. Que coisa linda, Deus debatendo com um homem. Mas eu quero destacar essas 2 manifestações do fruto do Espírito, paz e paciências, ou paz e paciência nas reações imediatas. Às vezes, nós planejamos a paz. Eu vou entrar nesse ambiente, e é um ambiente hostil, o clima aqui não está legal, eu vou entrar em paz. Jesus orientou isso, né? Ao entrar em uma casa, dizei, paz seja convosco. Eu já entrei em ambiente hostil, entrei com a determinação de estar em paz. E o pau está quebrando aqui, disse, gente, tenha calma, vamos ter paz. Eu já estive com pessoas que eu tive que me planejar para ter paciência com essa pessoa. Houve uma época aí, viu, Rebeca, que o seu pai usava ocrinhos redondinhos desse tamanho, cabelo ao vento, paz e amor, bicho.
Marcão, você não, né? Mas você tem bem jeito daquele pessoal que vivia assim. Depois que fica velho, fica assim, igual a ele. Mas isso aqui na nossa geração, Jonas, a geração hippie, paz e amor, bicho. Todo mundo cheio de entorpecente. E achava que paz é isso, é poder fumar, cair fora da realidade, porque eu estou em paz. A paz e a paciência nas reações imediatas são coisas tão difíceis de serem vividas. Quando você perde a paciência, você logo diz, eu estava fora de mim. E quem não sabe dizer direito, diz, pastor, eu estava fora de si. Claro que estava fora de mim. Essa expressão fora de si. Você estava fora de si. Eu estou fora de mim. Alguém assim, pastor, me perdoe, porque eu estava fora de si. Eu falei, claro, você está fora de mim. Simples assim. Oh, pastor, me perdoe, eu perdi a cabeça. Eu falei, sua cabeça nunca esteve tão no lugar. Era exatamente isso, naquele momento que você queria fazer. Era esse palavrão que você queria xingar, era esse pescoço que você queria apertar. Porque em situações imediatas, a gente não pensa direito, a gente perde a paciência e fala a primeira coisa que vem sobre a nossa cabeça. Precisamos entender que a paz nos capacita a manter a serenidade. E a paciência nos ajuda a responder com sabedoria, em vez de reagir com impulsividade. A paz nos capacita a manter a serenidade em meio à tempestade, em meio ao caos, em meio às dificuldades. E a paciência nos ajuda a responder com sabedoria, em vez de reagir com impulsividade. Jesus nos deu um exemplo disso. As pessoas faziam perguntas para deixar Jesus numa situação de vício. Jesus parava, pensava, às vezes escrevia no chão, às vezes fazia uma outra pergunta, às vezes simplesmente dizia, como disse domingo passado, Marta, Marta. Essa disposição. A paz não é apenas a ausência de conflito, mas é uma manifestação sobrenatural do que transcende o entendimento humano. Essa paz, que é uma manifestação do Espírito Santo, que é fruto do Espírito, não é uma ausência de conflito. E a gente cantava essa música lá no passado, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu tenho em minha alma é porque eu sirvo ao meu Senhor. Não olhe circunstância, não olhe seu amor. Essa paz não é ausência de problema, não é porque as circunstâncias estão organizadas e boas. Eu conheço pessoas que vivem em aflição de alma, está tudo bem, tem saúde, as contas estão pagas, tem uma boa casa, tem uma boa estrutura para viver, mas o coração está aflito. Mas eu conheço pessoas que estão passando por tribulações, por dificuldades, por situações difíceis, mas estão em paz. Como já dizia e como diz ainda o meu amigo Falcão, em paz nas lutas. Então não é ausência de conflito, mas é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo em nossa vida. E isso nos dá serenidade, tranquilidade. A paciência representa uma longanimidade, mas não uma longanimidade humana, provocada, mas uma paciência, uma longanimidade capacitada e dada pelo Espírito Santo de Deus. E aqui há uma inter-relação entre paz e paciência. Ambas trabalham juntas para moldar nossas reações. Paz e paciência trabalham junto para moldar nossas reações e nossas impulsividades. É preciso que haja
esse dom de Deus da paz. O mundo está caindo ao meu redor. E eu estou em paz. Mas quem me deu essa paz? Deus. Essa paz produz uma paciência, ainda que eu não veja saída. E o Espírito Santo é Ele que nos dá. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses 2,13, diz: pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Olha, Deus está operando em nós para que nós obedeçamos no pensamento e nas ações. Quando você perde a paciência, você não está adorando a Deus. Você deixou Deus de lado. Você não se ajoelhou, não botou o rosto no chão, não rapou a cabeça e adorou o Senhor. Você está sendo carnal, você está sendo orgulhoso quando você perde a cabeça. Você quer ter razão, você quer ser o dono da verdade. Deus opera em nós. Gálatas 5:24 diz: as pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Olha, se eu pertenço a Cristo, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se sou eu que estou vivendo ainda, é porque o meu eu precisa ser crucificado. É porque Cristo ainda não ocupou o primeiro lugar na nossa vida. A prática da paz e da paciência manifesta-se especialmente nas relações e nas reações imediatas, testemunhando o poder transformador de Deus. Por isso a gente vê às vezes um homem muito brabo, muito violento, e de repente ele entrega a vida a Jesus e esse homem se torna manso, humilde. Aprendei de mim, disse Jesus, mansidão e humildade. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu vou aprender humildade em Jesus. Vou aprender mansidão em Jesus. Então hoje nós vamos aprender como essas virtudes geradas pelo Espírito Santo podem moldar nossas reações. Primeiro, a paz como serenidade em meio ao caos. Foi na vida de Jó, sim. Era o caos que estava acontecendo. Como reagir com paz quando tudo ao nosso redor grita por desespero? Meu Deus! Gente, eu já fui convidado algumas vezes para dar notícia de morte a outras pessoas. É difícil, hein? Eu estou dormindo aqui. A pessoa no hospital morreu. A família lá no Santa Cândida, quase Colombo. O telefone toca. Pastor. Aí eu. A pessoa nem precisou falar. Ela já sabe. Não, pastor, ninguém tem coragem. Precisamos que o senhor dê a notícia. Gente, complicado. Aí eu saio de madrugada, frio, Curitiba. Vou lá, ando 16 quilômetros. Chego na casa. Quando a filha, entra no quarto e diz: mãe, o pastor está aqui. O grito estarrecedor. Não, meu Deus, desespero. Não precisei falar nada. Não precisei dizer nada. A mãe deduziu. 3 horas da manhã, pastor está aqui? Não. Desespero. Outro dia, um outro contexto.
Mesmo contexto, hospitalizado. Meio da tarde, chego no portão, abro o portão, vou entrando, a filha sai correndo, vê que é o pastor, ela grita, sai correndo de lá, se joga em mim, quase me derrubou. Um abraço, quase me derrubou. Não, pastor, não. Essa paz que traz serenidade em meio ao caos é um dom de Deus. Só o Espírito Santo de Deus pode nos dar essa paz. O Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó tinha paz com Deus, Jó tinha paz interior, ele tinha tranquilidade em viver o caos e em desarmar o caos. Por isso, Filipenses 4:7 nos lembra que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando você enfrentar situações difíceis, que a sua reação seja suprida pelo Espírito Santo de Deus, que você ofereça ao Espírito Santo de Deus a oportunidade para que ele produza a reação em você. A paz de Deus nos guarda de momentos críticos. Nossa comunhão com Deus é a base da serenidade em nossos desafios. A paz interior é um testemunho poderoso. Mas a paciência nos é confirmada quando a gente espera antes de reagir. Jó foi testado de forma extrema, mas nunca perdeu a paciência com Deus. Ele esperou pela restauração, sem reclamar, sem desistir. A paciência é a disposição de esperar pelo tempo de Deus. Pelo tempo certo de Deus. Não é pelo nosso tempo. Eu quero, igual criança. Criança bebê. Ou criança mal educada. Tem duas condições. Criança mal educada não tem paciência de esperar. Quer na hora. E às vezes os pais criaram esse comportamento. Lógico, nós temos hoje uma situação muito complicada. Nós temos muitas crianças atípicas. Elas não têm noção de espaço nem de tempo. Então, nós temos aqui na igreja algumas crianças assim. Elas querem a coisa, querem na hora, e não tem conversa. Mas ali há um contexto, inclusive de saúde, que a gente tem que ter paciência. Talvez essas crianças nos ajudem a desenvolver paciência, porque muitas vezes há falta no coraçãozinho delas de paz, de tranquilidade, de serenidade. A paciência é uma disposição de esperar pelo tempo certo de Deus, mesmo quando nossas orações parecem não serem respondidas. Por isso, Tiago vai dizendo aqui o que nós já lemos, né? Nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência, como Jó. Paciência com os outros. Respostas que constrói. Tem gente que é provocado e rapidamente fala uma besteira. Quantas vezes nós somos provocados? Dentro, inclusive, das relações familiares. Tem casais que são expert em provocar o outro cônjuge. Tem filhos que gostam de provocar os pais. E, lamentavelmente, tem pais que gostam de provocar os filhos. Por isso que a Bíblia vai dizendo, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais. Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Provocação. Antes de responder ou criticar a uma provocação, para um pouco. Para um pouco. E depois você responde. Paz e paciência são a base para a reação frutífera.
Como nossas reações poderiam transformar conflitos em testemunhos de fé. A história de Jó se constituiu um testemunho de fé para toda a humanidade. Ninguém nunca sofreu o que Jó sofreu. Mesmo na pandemia, quando alguns filhos perderam pai e mãe, quando alguns pais perderam todos os filhos, ainda tinham casa, ainda tinham saúde, ainda tinham um bocado de coisa. Então, quando a gente olha para essa união entre paz e paciência, a paz interior dá suporte à paciência exterior. A paz no coração suporta, ajuda, auxilia a paciência. Por que esse camarada consegue ter paciência? Porque ele está em paz, em meio às lutas. Reações que inspiram transformação. Olha o que diz Jó 42. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. Ele deu em dobro tudo que tinham antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas. Tinha perdido 7. Chegou a ter 6.000 camelos. Tinha perdido 3.000 camelos. 2.000 bois e 1.000 jumentas. Nossas reações, quando guiadas pelo Espírito Santo, podem inspirar outros a confiar em Deus e a buscar a paz e a paciência que só Ele oferece. Em sua próxima reação imediata, pratique a combinação de paz e paciência. PP, paz e paciência. Pode subir aqui. Nós vamos louvar ao Senhor. Mas na sua próxima reação imediata, pratique a combinação de paz e paciência. Pare, ore, confie. Eu fiquei muito entusiasmado com essa palavra. E nós vamos viver momentos difíceis. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. E daqui para frente, muitas aflições virão. Vocês que são jovenzinhos assim, têm muitas alegrias pela frente. Mas a Bíblia diz que depois dos 70, é canseira e enfado. E às vezes a gente começa a reclamar quando chega a canseira. Aqui na igreja eu fico muito feliz com essas irmãzinhas que já têm 70. Feliz. Você tem 70 já? 81. Que coisa linda. Com um cabelo desse, com um sorriso desse, 81 anos. Carpi o quintal hoje. O que eu já passei lá atrás, só Deus sabe. Mas Deus está te abençoando com uma saúde maravilhosa hoje. Já abençoou. Nazaré, já tem 70 não, né? Olha para aí, queria eu ter 66 com a sua saúde, Nazaré. Que bênção. Você tem que agradecer mesmo. Fala com ela, tem que agradecer a Deus. Então, que coisa linda chegar aos 60, 66, 70, 81. Dia 18 de janeiro. Vamos comer bolo. Cadê o Alessandro? Alessandro, providencie o bolo, viu? E me chama que eu vou lá comer bolo com ela. Dia 18. Dia 18 é sábado, né?
Vamos ter encontro aqui do 60 a mais. E eu vou estar falando, traz o bolo, viu, Alessandro, para cá. Aí tem encontro aqui do 60 a mais, eu vou ser o preletor. Dia 18, a gente vai cantar parabéns para ela e comer o bolo dela. Mas eu estou brincando com isso, mas eu quero dizer que na hora dos momentos difíceis que a gente vai viver, porque no mundo tereis aflições, lembre da paz e da paciência. Busque em Jesus essa paz. Busque em Deus essa paz. É um dom de Deus. Deus opera em nós paz e paciência nos momentos difíceis. Vamos orar. Tem alguns motivos de oração chegando aqui. Talvez você que veio aqui também tenha um motivo de oração para entregar ao Senhor. Eu não consigo ler o seu pensamento, mas Deus consegue. Deus sabe o que você está apresentando a Ele agora. E a Bíblia diz, tudo que pedis ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Pai querido, nós cremos no poder da oração, porque cremos que esta oração em nome de Jesus tem todo o poder. Por isso eu te peço, Pai de amor, em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que está presente aqui nesta noite, cada um que apresenta ao Senhor o seu motivo de gratidão, o seu motivo de oração. Aqui estão pessoas apresentando ao Senhor a gratidão por mais um ano que o Senhor permite viver, esse ano de 2025. Alguns estão oferecendo ao Senhor gratidão pelo ano que passou. E alguns estão apresentando gratidão pelo livramento, pelo sustento, pela paz e pela paciência que o Senhor tem dado. Alguns estão pedindo isso, Pai. Estão pedindo que nesse ano novo, o Senhor, através do Teu Espírito, nos dê paz e paciência em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Queremos, Deus, que o Senhor abençoe o Ademir, a sua vida, a sua família, a Elizabeth. Cuida, Senhor, de cada um deles, em nome de Jesus. Queremos colocar a vida da Sueli diante do Senhor, da Maria, Senhor. Que bom ver a Maria conosco. Abençoe a vida dela, a saúde dela, restaura a saúde da Maria, em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, a irmã Jandira. Abençoe o seu esposo, o Falcão. Toma em tuas mãos. Alessi, abençoe ela, seu esposo Caio, seu filho. Queremos, Deus, colocar diante do Senhor a vida da Ângela, da Cleusa, e de maneira especial, Senhor, receba a gratidão dela pelas bênçãos e pela mão do Senhor que está agindo na cirurgia que o neto Vitor realizou. Obrigado, Senhor, por isso. Abençoe o Paulo, Senhor, tão longe, mas cultuando conosco. Visita ele na tua misericórdia, na tua graça, em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor tem fortalecido e sustentado a fé, a esperança no Senhor. A Sueli agradece pelo que o Senhor tem feito na vida dela, da família dela. Que o Senhor receba toda a glória, toda a honra e todo o louvor em nome de Jesus. Abençoe a irmã Doroti. Abençoe o irmão Otávio, Senhor. Abençoe a família deles. Toma, Senhor, em tuas mãos. Quero colocar, Pai, diante do Senhor a vida do José. Ela agradece pela viagem em paz que ele e seus familiares fizeram. E coloco diante do Senhor a vida do José. O Senhor tem poder para realizar o impossível ali. O Senhor tem condições de abençoá-lo nessa área que tem sido o pedido dele todo dia. Que o Senhor opere ali, ó Deus, um milagre em nome de Jesus. Recebe a nossa gratidão pelo sustento diário que o Senhor nos tem dado, como o Júnior expressa aqui a gratidão por isso. Recebe a nossa gratidão, ó Deus, pelo trabalho que o Senhor deu ao Daniel. Recebe, ó Deus, nossa gratidão, nosso louvor por isso, em nome de Jesus. Abençoe o Caio, o Júnior, a Leila. Cura, Senhor, estas situações em nome de Jesus. Recebe, Deus, a gratidão da Jandira, pelo sustento espiritual na vida, em tempos difíceis.
Abençoe, ó Deus, a Elizabeth, cuida dela, da saúde dela, da sua família, em nome de Jesus. Quero pedir que o Senhor visite com graça, com poder, o Jandrei. Tem misericórdia, Senhor, proveja o que ele necessita. O Senhor pode curar aquele coração. O Senhor pode fazer um milagre ali, surpreender os médicos. Tem misericórdia, Pai. Quero te pedir que o Senhor nos dê uma noite na Tua presença. Que cada um de nós saiamos daqui com o nosso coração feliz, porque o Senhor nos visitou. E quero te pedir, Pai, que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, que o Teu Espírito produza em nós paz, uma paz que gere paciência, que vai produzir paz. Dá-nos uma noite em paz, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. A Josi. Pai, em nome de Jesus, abençoe a Josi na cirurgia que ela vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.